Bom dia, boa tarde, galera do terceiro ano. A gente vai dar continuidade aí para aquela aula que eu voltei por problemas pessoais, tá, galera? Então, vamos retornar lá para aquela parte que nós paramos. Nós paramos lá em potencial elétrico, energia potencial elétrica, certo? Falamos em superfícies equipotenciais e agora eu vou falar de os corpos pontiagudos, né, da densidade de cargas, né, na verdade a densidade de cargas. Então vou compartilhar aqui a tela com vocês para ficar melhor da gente falar sobre isso, tá? Então aí, galera, ó, nós temos aí, ó, observem aí, os materiais pontiagudos, tá? Então nós utilizamos bastante isso no nosso dia a dia. Nós temos para-raios, né, que atraem as cargas elétricas, e essas cargas elas são divididas em uma parte menor. Então, aquele raio ele bate na parte central e ele é convertido em 3, 4 raios. Então, vai dividir bem mais a carga elétrica, vai dividir bem mais a descarga elétrica. Ou seja, então nós temos aí materiais condutores isolantes, né? Então, os materiais condutores são aqueles que permitem a movimentação dos elétrons livres. Então, os elétrons naquele material eles estão livres para se movimentar. Tipo a gente quando sofre um choque elétrico. Então, por que a gente sofre choque elétrico? Porque a carga, ela passa para o nosso corpo, a corrente elétrica, na verdade, ela passa para o nosso corpo e desce para a Terra. Então, porque o nosso corpo é um condutor, então o nosso corpo permite a movimentação de elétrons livres. Beleza? Então, é isso que acontece nos materiais condutores. Nós temos os materiais isolantes, que é o caso do plástico, né? O isopor, o silicone, certo? A madeira seca, a borracha. Então, são materiais isolantes, ou seja, são materiais que não permitem a movimentação de cargas elétricas. O caso também do vidro. O vidro também é um isolante elétrico, não só elétrico, mas também térmico. Então, ele não permite a movimentação de cargas elétricas, tá? Então, significa que ele é um material isolante, certo? Nós temos o material semicondutores também, que está entre os dois, né? Está entre o condutor e o isolante, ok? Que é colocado, na verdade, nas placas do capacitor, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, galerinha, nós temos aí, ó, veja que nós temos aqui um corpo pontiagudo e ele está com excesso de carga negativa. Então, o excesso de carga negativa vai procurar o local mais pontiagudo para essas cargas saírem. Como o local mais pontiagudo é essa pontinha aqui, ó, então as quantidades de cargas elas vão ficar em excesso nessa região. A outra região vai ficar com carga também, mas elas vão ficar um pouco mais espaçadas entre elas. O espaço entre elas aumenta, certo? Ou seja, a densidade de carga é maior na região pontiaguda. Então, se a região pontiaguda ela tem mais carga, significa que ela também tem um campo mais intenso. Então, o campo é mais intenso aqui nessa região de maior carga elétrica, certo? Então, o campo elétrico. Como funciona o campo elétrico para essa região aqui, ó, para essa região condutora? No interior, ou seja, em qualquer parte do interior, o campo elétrico é nulo. Então, o campo elétrico é igual a zero. Já o potencial elétrico, a gente viu em aulas passadas, ele é igual em todos os pontos, né? Eu vou reforçar ele aqui, ó, tá aqui, ó. Então, o campo, como aqui está com excesso de carga positiva, o campo está saindo. As linhas de força de campo estão saindo. Se fosse negativo, que é o caso desse aqui, ó, o campo estaria entrando, tá? Então, ó, potencial elétrico, galera, no interior desse condutor, ele é o mesmo em todos os pontos. Então, a diferença de potencial é nula. A DDP é zero. Porque a DDP é o potencial maior menos o potencial menor. Como eles são iguais, então a DDP, no caso aí, vai ser nula. Então, nós teremos uma DDP nula, tá, galera? Ok, pessoal? Então, aqui temos uma questãozinha, ó. Um raio consiste de uma descarga elétrica entre a nuvem eletrizada e o solo da Terra que sofre indução. A tendência do raio é atingir os condutores de eletricidade em forma de ponta em contato elétrico com a Terra. Explique essa tendência de raios, ou seja, por que isso acontece? Porque a densidade de carga é maior na região pontiaguda. Então, por exemplo, se a nuvem lá está positiva, a Terra está negativa. Como eu sou um pontinho na Terra e eu estou em pé, então as cargas negativas sobem para o meu corpo e fica na ponta da minha cabeça, fica na minha cabeça as cargas negativas. E aí o que ocorre? Ocorreu uma descarga elétrica entre a nuvem e a Terra.
certo? No caso, quando a descarga ocorre da nuvem para a Terra, a nuvem está negativa e a Terra está positiva, certo? Então, por isso que a descarga sai lá da nuvem para a Terra, ok? Então, isso acontece porque a gente é uma região pontiaguda e representa uma maior densidade de carga, e aí ocorre a descarga elétrica da nuvem para a Terra. Essa segunda aqui, ó, é um condutor de eletricidade encontra-se eletrizado com carga elétrica negativa e em equilíbrio eletrostático. Se ele está em equilíbrio eletrostático, as cargas negativas se afastam o máximo possível, ou seja, elas estão na superfície. Então, o que é que eu vou saber? Eu vou saber que o campo no interior é nulo, o potencial é o mesmo em todos os pontos do interior, certo? E a DDP no interior é zero. O potencial diminui com a distância, né? Dependendo se ele está positivo ou negativo, porque se é positivo aumenta o potencial, se é negativo diminui o potencial. Então vamos ver aí. Então ele pergunta: tomando dois pontos quaisquer desse condutor, pode-se haver diferença de potencial elétrico entre eles? Falso, porque não tem diferença de potencial, porque o potencial é o mesmo em todos os pontos. Você está dentro de um condutor, então o potencial é o mesmo em todos os pontos. Então a diferença de potencial é nula, porque se eu tenho 10 e 10, 10 menos 10 é zero. Então a diferença de potencial é nula, porque o potencial no interior de um condutor ele é o mesmo em todos os pontos. Então, foi uma questãozinha aí para a gente dar uma verificada, tá, galera? Galera, potencial elétrico de uma esfera condutora. Faltou trabalhar isso também na aula passada. Então vamos lá. Ó. Veja que eu tenho uma esfera aqui e ela está carregada positivamente. Então provavelmente isso aqui não está em equilíbrio eletrostático ainda. Porque quando ela está em equilíbrio eletrostático, essas cargas vão para a superfície, tá? Ou então ela é um material isolante, mas vamos ver. É numa esfera condutora. Não, ela é condutora. Então isso aqui, quando tiver em equilíbrio, elas vão para a superfície. Então, quem é o campo elétrico? O campo elétrico no interior, a gente já viu de um corpo condutor, é nulo, né? Então, o campo aqui no interior, ele é nulo. O campo, ele é nulo. Ok, galera? O campo no interior, ele é nulo. Então, vamos lá. Continuando. 34, 14, 12, 14, 42. Então, o campo é nulo. Então, continuando, pessoal. O campo no interior é nulo. E o campo externo, o campo exterior? Eu tenho um ponto aqui que está uma certa região, uma certa distância do centro da esfera. Então, quem vai ser o campo? A gente já viu em aulas passadas que o campo é a carga, é a constante eletrostática vezes a carga dividido por d ao quadrado. E aí, quem vai ser? Então, o campo próximo, certo? Externo, né, que é o campo externo, vai ser o K vezes Q sobre D ao quadrado. E aí nós temos o seguinte, ó, aqui ó, nós temos a superfície, o campo na superfície. Ó. Então nós colocamos um gráfico aqui para ficar melhor de ver. Certo? Como a carga é positiva, o campo está para fora, né? O campo está saindo. Então eu observo que o campo próximo e o campo na superfície. O campo na superfície é metade do campo próximo, ou seja, o campo próximo é o dobro do campo na superfície. Portanto, o campo próximo é igual a K vezes Q sobre R ao quadrado, aproximadamente. E o campo na superfície é metade do campo próximo à superfície. Vamos para o potencial. O potencial já sabemos que é K vezes Q sobre R, né? Já vimos isso aí em aulas passadas. Então, o potencial externo é K vezes Q sobre D, né? Porque não está no raio. Logo, se você está na superfície, você vai trocar a distância pelo raio. E aí, você tem aí o potencial em cada ponto. Lembrando que o potencial no interior é o mesmo em todos os pontos. Ou seja, o potencial na superfície é o mesmo no interior. Ele é igual em todos os pontos. Então, ó, por isso que aqui não muda. Ó. Até ó, de 0 até R, o potencial é o mesmo. Aí, quando você aumenta a distância, como é inversamente proporcional, aí começa a diminuir o potencial elétrico. Até um valor externo, que é o potencial externo, tá, galera? Então, vamos ver aí uma questãozinha para a gente trabalhar aí. Ó. Vamos ver essa questãozinha aqui para a gente trabalhar. Eu vou resolver ela no quadro aqui para vocês. Eu vou tirar os dados aqui no quadro e vou resolvê-la, tá? Para a gente fazer aí essa questão. Então, aí, eu tenho uma esfera condutora de eletricidade de raio 30 centímetros, né? Então, o raio é 30 centímetros. 30 centímetros é igual a 0,3 metros, né, galera? Que é 3 vezes 10 a menos 1, certo? E ele diz
está eletrizada com uma carga de 8 micro. Esse micro é 10 a menos 6, né? Então é 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Beleza, galera? E ele diz, em equilíbrio eletrostático e colocado no vácuo, cuja constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona. Então a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, que é o K, né? 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, tá? E ele diz, calcule o potencial elétrico e o campo elétrico num ponto a 10 centímetros do centro da esfera. Então, vamos lá. Deixa eu interromper aqui e voltar para normal para a gente ver aí. Certo, galera? Então, ó, ele quer que eu calcule aí num ponto a 10 centímetros, tá? Então, veja que os 10 centímetros é menor que o raio. O raio é 30, certo? O raio é 30. Então, ele pediu a 10 centímetros. Então, D é igual a 10 centímetros. E é menor que o raio. O raio é 30. Beleza? Então, o campo no interior ele é nulo. Né? Ele pediu o campo e o potencial. No interior da esfera, a 10 centímetros, o campo vai ser nulo, porque está no interior. Então, o campo no interior é nulo. Então, o campo no interior é nulo. O campo... Lembrando que é no interior de uma esfera condutora, né? O campo no interior é nulo. Ou seja, campo vai ser igual a zero, tá? No interior, né, galera? Beleza? E o potencial? Aí o potencial nós temos que calcular. Nós sabemos que o potencial ele é o mesmo em todos os pontos. Tanto faz 10 como 30. O potencial é o mesmo. Então, nós vamos usar o 30, né? O potencial é o mesmo na superfície. Então, potencial. Quem é o potencial? O potencial vai ser igual a K vezes Q sobre D. Então, substituindo. Ó, vamos para cá, galera. Para cá. Quem vai ser o potencial? Então, substituindo aí os valores. Ó. Então, quem vai ser o potencial? Então, o potencial elétrico vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, que é o valor do K. O Q é 8 vezes 10 a menos 6. 8 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância, que é 10 centímetros, né? Desculpa, 30 centímetros, que é 0,3 metros. Então, isso dá 3 vezes 10 a menos 1. Desenvolvendo esse cálculo, pessoal, 9 dividido por 3 dá 3. Vezes o 8 que está aqui. Ó. Agora vamos para as potências de 10. Esse 10 a menos 1 está embaixo negativo, só positivo. Então fica menos 6 mais 1. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Menos 5 mais 9 dá 4. Então aqui eu tenho 4. Então o potencial vai ser igual a 3 vezes 8, 24, né? 24 vezes 10 elevado a 4. Tenho que deslocar a vírgula, porque 24 é maior que 10, né? Então, a resposta vai ser 2,4 vezes 10 a terceira volt. Então, tá aí, galera. Tá aí a resposta do potencial e o campo. Então, o campo no interior é nulo e o potencial é o mesmo em todos os pontos, inclusive na superfície. Então, tá aí o potencial. Vamos resolver um aqui, fala de campo aqui. Deixa eu compartilhar de novo com vocês a tela. Compartilhar com vocês aí de novo a tela. Então, observem aí, ó. Galera, aí diz o seguinte, ó. Com relação ao exercício anterior, calcule o potencial elétrico e o campo elétrico de um ponto a 40 centímetros do centro da esfera. Então, ó, nessa segunda questão agora, eu quero calcular o campo. Ele pede para calcule o potencial elétrico e o campo elétrico. Na verdade, que é os dois, que é o campo e o potencial, a uma distância de 40 centímetros.
Lembrando que 40 centímetros é 0,4 metros, não é isso? É 4 vezes 10 a menos 1. Não esqueça, gente, sempre tem que transformar em metro, viu? Muita gente erra essas questões porque não transforma em metros. Então, substituindo a forma, né? Então, vamos primeiro ele pediu quem? Ele pediu, deixa eu botar aqui, interromper novamente. Ele pediu quem primeiro? Ele pediu, ó, calcule o potencial elétrico e o campo elétrico. Então, ele pediu primeiro o potencial. Então, vamos calcular primeiro o potencial? Então, calculando, ó, calculando V, que é o potencial. Então, vai ficar potencial é igual a K vezes Q sobre D. Então, vai ficar o K 9 vezes 10 a nona. Então, K 9 vezes 10 a nona, né? O K é 9 vezes 10 a nona. A carga é 8 micro, 8 vezes 10 a menos 6. 8 vezes 10 a menos 6. E a distância é 0,4, que é 4 vezes 10 a menos 1. Então, nós vamos ter que 8 dividido por 4 dá 2. Então, vai ficar 9 vezes 2. 9 vezes 2 vezes 10. Esse expoente do menos 1 está embaixo negativo, sobe positivo. Então, vai ficar menos 6 mais 1 dá menos 5. Menos 5 mais 9 dá 4. Então, galera, 9 vezes 2 dá 18, né? Então, V vai ser igual a 18. E aí eu desloco a vírgula. Vai dar 18 isso aqui, ó. Isso aqui dá 18. Só que 18 é maior que 10. Aí eu desloco a vírgula uma casa para cá, ó. Então, aqui vai ficar 1,8 vezes 10 elevado a 3 volts. Acabou aí o potencial. Ele pediu o potencial elétrico, né? E pediu também, gente, o campo elétrico, certo? Vamos calcular o campo elétrico agora. Tá, pessoal? Então, calculando o campo. Apaguei esse lado aqui. Né? Lembrando aí que já dá para dar uma revisada boa, tudo isso aí, tá? Quando a gente pegar as questões de matéria de revisões, a gente só pega a questão direta e resolve. Mas eu envio as questões para vocês e posso mandar mais ainda, tá? Então, vamos lá. Próximo aí, ó. Ele quer o campo elétrico. O campo elétrico é igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. Então, vai ser igual. O K é 9 vezes 10 elevado a 9. A carga é 8 vezes 10 a menos 6, né? E a distância é 4 vezes 10 a menos 1, que está ao quadrado. Então, primeiro eu vou resolver essa parte de cima. Não vou multiplicar 8 vezes 9 para a conta não ficar muito grande. Na verdade, eu vou juntar eles dois. Ó, 8 vezes 9. Ou 9 vezes 8, tanto faz, né? 9 vezes 8 vezes 10. Menos 6 mais 9, aqui nas potências iguais, dá 3, né? Positivo. Tem o 3 positivo. Dividido por 4 ao quadrado é 16. 16 vezes potência de outra potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Tá, galera? Vou desenvolver agora aí esse cálculo aí. 8 e 16 são múltiplos. Posso dividir por 8. Então, 8 dividido por 8 dá 1. 16 dividido por 8 dá 2. Então, dá 9 sobre 2. Esse 10 a menos 4 está embaixo negativo, sobe positivo. Na verdade, é menos 2, né? 2 vezes menos 2, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, esse menos 2 está embaixo negativo, sobe positivo. Então, vai ficar 3 mais 2 dá 5. 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, campo é igual a 4,5 vezes 10 a quinta volts. Ou seja, é um campo muito intenso. É por isso que quando o cara está próximo de um fio, você é atraído pelo fio, né? Você é atraído pelo fio porque o campo é muito intenso, tá, galera? Então, novamente, compartilho aí a tela com vocês. Vamos lá, galerinha. A distribuição de cargas nos condutores, né, nas esferas.
Se elas tiverem, na verdade, vai ter o princípio da igualdade das cargas, certo? Então, por exemplo, se tiver duas cargas iguais, tem o mesmo raio, duas esferas iguais e tem o mesmo raio, se uma está com 16 e a outra está zerada, quando você tocar uma na outra, elas dividem pela metade a carga. Então, cada uma vai ficar com 8, ou seja, princípio da igualdade das cargas. Então, está aqui, ó. O somatório antes de você tocar uma na outra é igual ao somatório depois que você tocar uma na outra. Então, o somatório das cargas antes é igual ao somatório das cargas após o toque. Ou seja, antes era 16 mais 0, porque uma estava neutra, né? A 2 está neutra e a outra está carregada com mais Q. Quando você tocou, aí houve uma divisão de cargas, né? Então, no final, todas ficaram com a mesma carga. Então, isso é chamado de princípio da igualdade das cargas ou distribuição das cargas em condutores, tá, galera? Então, a fórmula aí é a fórmula do potencial normal, né? K vezes Q1 sobre R1 é igual a K vezes Q2 sobre R2, que nós já estudamos isso aqui. Como a gente já fez várias de potencial, eu vou passar para a gente dar uma acelerada, tá, pessoal? Galera, nós vamos começar agora capacitor, certo? Ou seja, capacitância. Então, pessoal, o que é um capacitor? O capacitor é um dispositivo físico que tem como finalidade armazenar energia elétrica. Professor, por que num aparelho de som tem capacitores? Por que num celular tem capacitores? Por que numa TV tem capacitores? Porque a energia ela não pode ser jogada diretamente no circuito, porque pode queimar os elementos do circuito. Então, esses elementos eles funcionam com uma certa corrente, com uma certa tensão. Se você aumentar ou diminuir, pode provocar um curto-circuito, ou seja, pode provocar uma sobretensão. Então, para evitar isso, o que é que eles fazem? Utilizam capacitores. Então, o que é que esses capacitores fazem? Eles recebem energia e distribuem de maneira integral para o circuito, evitando que haja um superaquecimento aí, ou então o quê? Ou então uma sobretensão, beleza? Então, quem é a capacidade? A capacidade, que é a capacitância do capacitor, é o quanto o capacitor consegue armazenar. Então, a capacidade é a razão entre a carga armazenada e o potencial elétrico. Na verdade, a DDP, né? A diferença de potencial. Você pode substituir o V aqui por U. Então, esse V está dividindo, passa multiplicando. Então, a carga é igual a capacitância vezes o potencial elétrico, ou a DDP elétrica. Ou seja, a carga, como a gente já viu antes, é dada em Coulomb. O potencial, como a gente já viu antes, é dado em volts. Só vamos acrescentar agora a capacidade. A capacidade ou capacitância, em homenagem a Michael Faraday, ele é dado em Faraday. Beleza? Lembrando, milli é representado pela letra M e é 10 a menos 3. Certo? O micro é representado pela letra grega mi e é 10 a menos 6. E nano é representado por N minúsculo e é 10 a menos 9. E o pico é representado pela letra P e é 10 a menos 12. Vamos utilizar bastante essas cargazinhas aqui, tá, galera? Pessoal, e qual é a capacidade de um capacitor esférico? Na verdade, galera, os capacitores eles podem ser de 3 tipos. Eles podem ser cilíndricos, planos e esféricos. Então, isso aqui foi para o geral, ó, foi um capacitor geral. Então, aqui nós temos a capacidade de um capacitor esférico, certo? Então, a capacidade de um capacitor esférico, tá aqui, é o raio do capacitor dividido pela constante eletrostática. Então, nós vamos provar, nós vamos calcular através dessa formulazinha aqui, ó. Professor, de onde veio essa fórmula? Essa fórmula veio daqui, ó. Eu peguei a fórmula do potencial elétrico aqui, ó, que está aqui, ó. Potencial elétrico é K vezes Q sobre R e substituí aqui, ó. Então, quando eu substituí a fórmula, aí ficou, ó, K vezes Q sobre R. Q de um lado, Q do outro eu cortei, certo? Eu posso até tirar um print aqui rapidinho para mostrar para vocês. Deixa eu fazer rapidinho. Não dá para a gente perder muito tempo, não. Então, deixa eu fazer rapidinho aí para a gente não perder muito tempo. Acredito que vamos perder um pequeno intervalo de tempo aí, né? É pouquíssima coisa. Então, vamos lá. Printar aqui. Ctrl V.
Então tá aqui, ó. Está aí, observa o seguinte, ó. Ó, substituindo nessa equação aqui, ó. Substituindo na forma do potencial nessa equação, vai ficar, ó, Q vai ser igual a C vezes o V, que é K, vezes Q sobre o raio. Certo? Então, o Q de um lado, Q do outro eu corto. Olha, eu vou cortar os Q. Esse raio passa multiplicando e o K passa dividindo. E vai ficar justamente isso aqui, ó. Beleza? Então, tá vendo que é a forma bem mais simplificada, né? A capacidade do capacitor é esférico, é o raio dividido pela constante eletrostática, tá, galera? Vamos voltar lá no conteúdo. Então, tá aí. Posso até fazer essa questãozinha aqui para a gente revisar. Vamos fazer essa questãozinha aqui para revisar. Ele diz, ó, uma esfera de raio 18 centímetros encontra-se eletrizada com uma carga elétrica de 5 vezes 10 a menos 6 micro. Desculpa, a menos 6 coulomb. Esse micro é 10 a menos 6. Em equilíbrio eletrostático. No vácuo, cujo a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona. Calcule a capacitância eletrostática dessa esfera e o potencial elétrico em sua superfície. Então, ó, calculando aí rapidinho. Deixa eu interromper aqui para vocês verem como calcula. Então, ó, calculando aí rapidinho. Então, aí nessa questão, ó, lembrando que vocês estão com esse material aí, viu, galera? Eu enviei esse material para vocês. Ó, então, nós temos aí que o raio, né, uma esfera encontra-se de raio 18 centímetros. Então, o raio é 18 centímetros, ó. Lembrando que 18 centímetros é 0,18 metros, né? Tem que sempre transformar em metros, tá, galera? Ele deu a carga, mas nós não vamos precisar da carga. Só na questão 2 vamos precisar da carga. Ele pede para calcular a capacidade e a capacitância, o Czinho, né? E ele diz, e a constante, na verdade, é 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, né? Então, aí ele pede para a gente calcular, ó, calcule a capacitância eletrostática da esfera e o potencial elétrico. Então, ele quer o C e quer o potencial, tá? Então, calculando primeiro o C, né? Então, C é igual a R dividido por K. Então, quem vai ser o R? O R vai ser 18 vezes 10 a menos 2. Ou seja, 0,18 é 18 vezes 10 a menos 2. Tudo isso dividido por. Então, tudo isso dividido por 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. 18 dividido por 9 dá 2. Esse 9 está embaixo positivo, sobe negativo. Então, menos 2 menos 9 dá menos 11 Faraday. Acabou. Então, a capacidade desse capacitor é 2 vezes 10 a menos 11 Faraday. Tá aí, tá, galera? E ele pede também o potencial elétrico, galera. Vamos calcular o potencial elétrico? Deixa eu botar do outro lado para não confundir, tá? Deixa eu botar o potencial aqui desse lado aqui, ó, para a gente não confundir, tá, galera? Vamos lá. Então, nós temos que o potencial elétrico é igual a K vezes Q sobre o raio, né? No lugar da distância é o raio. Então, o potencial vai ser igual. O K é 9 vezes 10 a nona. A carga, agora a gente vai precisar da carga. A carga é 5 micro. Então, é 5 vezes 10 a menos 6. Dividido pelo raio, que é 18 vezes 10 a menos 2. Posso simplificar 9 e 18, né? 9 dividido por 9 dá 1. Vai ficar 1 vezes 5 vezes 10. 9 menos 6 dá 3. E 18 dividido por 9 dá 2. Então, vezes 10 a menos 2, né? Então, o potencial vai ser igual. 5 dividido por 2 dá 2,5.
esse menos 2 do expoente está embaixo negativo, sobe positivo. Então, 3 mais 2 é 5 volt. Acabou, galera. Então, veja aí que é só para dar uma revisadazinha aí, tá? Vamos passar aí, compartilhar novamente para a gente finalizar aí capacitores, né? Então, vamos finalizar capacitor aí, ó. Então, vamos lá. A gente finalizou aqui, vamos agora para os capacitores aí. Lá ele falou da capacidade, né? Os capacitores, como eu já disse, eles podem ser de 3 tipos. Eles podem ser planos, esférico e cilíndrico. Tá aqui um plano, ó, o esférico que a gente viu antes, e aqui está o cilíndrico, certo? Que é o exemplo aí de uma pilha, na verdade aqui é a bateria, né? Aqui é a bateria, ó, a pilha é a bateria. O capacitor é essa partezinha de baixo, ó. Então o capacitor é representado por duas plaquinhas de mesmo comprimento, ó. Eles têm o mesmo comprimento e um é positivo e o outro é negativo, certo? Então um é positivo e o outro é negativo. Então essa seria a representação aqui do capacitor, ó. Então C representa a capacidade. Então você veja que tem um capacitor ligado aqui a uma bateria, ou seja, o capacitor vai receber energia da bateria. Então já sabemos que a capacidade é Q dividido por U, né? Então, se a gente pegar o U, passar multiplicando, vai ficar que a carga é igual a C vezes U, ou U vezes C, né? Lembrando que a carga é dada em coulomb, o U é dado em volts e a capacidade é dada em Faraday, ok, galera? Beleza, pessoal? Galera, aqui nós temos a capacidade do capacitor plano, né? Qual é a capacidade de um capacitor plano? Depois eu falo de energia. A capacidade de um capacitor plano vai ser essa constante aqui, que é a constante desse material que bota aqui no meio, do dielétrico. É um dielétrico que você bota no meio, que é um material isolante. Para que bota esse dielétrico no meio, professor? Para evitar que as placas batam uma na outra, para evitar que elas colidam. Porque uma placa vai estar positiva e a outra está negativa. Como os opostos se atraem, então elas podem colidir uma na outra. Então, para evitar isso, eles colocam um material isolante aqui no meio, chamado de dielétrico. Então, a capacidade é essa constante, né? Que é 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. A área da placa, dividido pela distância entre elas. Então, essa é a capacidade. Já a energia armazenada nos capacitores é igual a Q vezes U sobre 2. Por que, professor, isso? Vou explicar para vocês, gente. Por que isso aí? Ó? Deixa eu tirar isso aqui. Ó. Por esse motivo aqui. Ó. Digamos que eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho a DDP, eu tenho o U. E aqui eu tenho a carga. Eu tenho aqui a carga, ó. Então aqui eu aumento a capacidade, ó. Então aumenta a capacidade. Então aí o que é que vai acontecer, ó? Eu vou ter uma carga aqui nesse ponto aqui embaixo, ó. E eu vou ter aqui um potencial, uma diferença de potencial nesse ponto aqui, ó. Então, como é que eu faço para calcular aí a energia armazenada? Eu vou usar a área. Então, a energia potencial elétrica armazenada é numericamente igual à área. Ou seja, isso aí é um triângulo retângulo. Então, qual é a área de um triângulo retângulo? A área de um triângulo retângulo é igual a base, que é Q, vezes a altura, que é U, dividido por 2. Então, está aqui, ó, a energia armazenada no capacitor. É a carga vezes a DDP sobre 2. Ou seja, observe, carga vezes a DDP sobre 2. Se eu substituir o U ou o Q, se eu substituir o Q, vai ficar C vezes U ao quadrado sobre 2. E se eu substituir o U aqui, vai ficar Q ao quadrado sobre 2C. Então, é só uma maneirazinha de você substituir essa forma e tiver mais opções aí em relação à energia, tá, pessoal? Galera, a gente finaliza aqui, ó, fica só as questõezinhas, certo? E aí a gente começa a eletrodinâmica, dependendo do material que vocês estão aí. Eu vou dar uma pesquisada no material aí e depois a gente continua. Valeu, galera, foi um prazer ficar com vocês hoje. Até a próxima, se o Criador nos permitir. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês, tá?